Sejam bem-vindos a mais uma edição de Tomar Turismo. Este é o 6º episódio e hoje com uma novidade. Em vez de estarmos como habitualmente nos estúdios da ERTS, temos como palco o Convento de Cristo, uma referência histórica não só no que a Tomar diz respeito, mas também à escala mundial. Vamos então hoje dar seguimento a mais este ciclo de debates. Recorde, são 10. Este é então dedicado aos monumentos, museus e equipamentos culturais. Nunca é demais recordar, o Tomar Turismo é uma iniciativa realizada no âmbito do projeto MoveTour, Turismo e Cultura com e para a sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e também o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Esta edição, já sabe, como habitualmente, vai até e segue até bem perto das 19 horas. Está desde já convidado para assistir ao vivo e no Convento de Cristo, também através das frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma MEL para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Vamos então dar início a este Tomar Turismo propriamente dito. Antes, vamos fazer as apresentações. Contamos com Filipa Fernandes, vereadora da Câmara Municipal de Tomar, também Amélia Casanova, técnica superior precisamente do Convento de Cristo, e a Luís Mota Figueira, ele que é o professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar e dirige o respectivo Laboratório de Turismo. A todos, muito obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos. Vou então começar pela vereadora Filipa Fernandes. Bem-vinda, obrigado pela presença. Enquadrando-nos aqui, enquadrando Tomar no Convento de Cristo, feliz do concelho da cidade que tem um monumento destes como seu património, mas o trabalho, mesmo assim, não está todo feito, acredito eu. Olá, muito boa tarde. Eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje. É um privilégio, obviamente, estar com a Rádio Hertz e estar acompanhada de duas grandes pessoas também, Amélia Casanova e Luís Mota, e ainda por cima neste tão emblemático monumento da cidade que é o Convento de Cristo. É sem dúvida o nosso maior monumento, o mais visitado em Tomar, e que no fundo atrai milhares de visitantes à nossa cidade, claro que sim. Mas não podemos esquecer todo o resto que está pela cidade por visitar, como a sinagoga, o Museu Lopes Graça, o convento, o Museu dos Fósforos, que está no Convento de São Francisco, o NAC, que é para mim um dos museus muito importantes da nossa cidade e que requer aqui uma maior atenção e uma maior dedicação por parte da autarquia para que possa ser cada vez mais visitado e visto não só pelos estudantes, mas por todos os turistas e por todos aqueles que, no fundo, se revêem nas obras de arte ali representadas. O Convento de Cristo, por si só, e enquadrando novamente, para já vamos centrar esta fase introdutória da nossa conversa, nesta relação entre o Convento de Cristo e Tomar, neste caso o Concelho de Tomar. Há a noção, efetivamente, de quem nos procura só para procurar, passa a redundância, o Convento de Cristo. Há essa especificação do tipo de turista que visita Tomar só mesmo para se dirigir ao Convento de Cristo? Existe, sim, existe pessoas que efetivamente procuram o Convento de Cristo, mas quando isso acontece, dirigem-se obviamente diretamente ao Convento de Cristo porque ele é visível e não necessita de orientações por parte do posto de turismo para recolher informação ou para recolher indicações, como disse há pouco, mas sim, existem pessoas que só procuram o Convento de Cristo e isso, mas maioritariamente essas pessoas vêm em excursões. Ou seja, a excursão que procura só, as pessoas que procuram só o Convento de Cristo vêm já em excursões organizadas
e premeditadas para visitar o Mosteiro da Batalha, o Convento de Cristo, Alcobaça, provavelmente a Universidade de Coimbra, que são monumentos, portanto, lugares do património mundial. Mas cada vez mais, o turista procura aquele que é o familiar, o turista familiar e o turista que não vem em grandes excursões, eu digo em grandes excursões, portanto também as pequenas excursões procuram mais ir além e conhecer um pouco mais da cidade. E temos visto isto no posto-turismo. O posto-turismo tem recebido e tem tido um acréscimo de visitantes significativo, porque tivemos uma média de 2.200 e tal pessoas, a média de visitantes no posto de turismo no mês de abril e agosto, muito superior a 2017. O que quer dizer que as pessoas cada vez mais procuram não só o grande monumento do Convento de Cristo, mas ir além e procurar a história que o recebe, perceber porque é que ele está em Tomar. Se o Convento de Cristo está aqui, vamos conhecer também a cidade que o acolhe. E eu tenho a certeza pelos números que têm aumentado, que os turistas estão cada vez mais a ir para a cidade. Muito bem. Amélia Casanova também, bem-vinda, obrigada pela sua presença. Ou seja, para o Convento de Cristo não basta ser só o Convento de Cristo. Estar aqui é sinónimo de atratividade, é um facto, mas há aqui também muito trabalho, acredito eu, de bastidores e não só, para que, por exemplo, e comparando os números de visitantes, e este é sempre um fator que convém ter em consideração, comparando os números de visitantes de 2017 com 2016, houve aqui um acréscimo de 20%. Que trabalho é feito por toda a equipa do Convento de Cristo para que este monumento seja valorizado dia após dia, no presente e no futuro, e não apenas por aquilo que simboliza do passado? Antes de mais, muito boa tarde. Eu represento a senhora diretora do Convento de Cristo e, em relação à questão que coloca, tem havido, evidentemente, um trabalho sempre muito importante de divulgação do monumento através das redes Património Mundial, redes que têm essas tanto a nível internacional quanto a nível nacional, nomeadamente com, por exemplo, a rede dos mosteiros, que tem a ver com uma divulgação dos mosteiros desta zona centro, mas também, sobretudo, tem sido feito um trabalho de divulgação nas redes sociais, a preocupação também de manter o site da DGPC com os diferentes monumentos em evidência, tem sido uma constante e creio que a divulgação também através dos meios de comunicação social e a própria divulgação que depois é feita pelos próprios visitantes, que fotografam, que levam consigo também desde as fotografias ou a questão da divulgação que fazem depois também eles próprios nas redes sociais do monumento que visitaram, tudo isso tem sido creio que um acréscimo para o número de visitantes que aumentou e que vai, com certeza, este ano manter-se nos números Estamos a falar dos 350 mil visitantes. Provavelmente ainda vamos ultrapassar isso, mas será essencialmente esse número. Quando aqui fala nessa divulgação, como é óbvio, não está apenas a referir-se ao monumento em si, mas se calhar, acredito eu, a um conjunto, a uma programação que está inerente ao próprio convento. Há essa programação anual? Há essa programação, há um plano
é evidente que nós temos um plano de atividades. Esse plano de atividades passa por concertos, por eventos culturais, por divulgação também que é feita junto da população, para que a população venha e participe de várias atividades do Convento de Cristo, porque é fundamental envolver a população local também nas atividades do convento, mas há toda uma série de atividades culturais que tentamos desenvolver ao longo do ano e que trazem gente por exemplo, o festival de canto lírico traz visitantes já, porque há uma programação cultural que sensivelmente nos últimos 15 dias de julho, primeira semana de agosto, essa programação é fundamental que se mantenha dentro temporalmente e essa divulgação é feita a nível nacional, mas também a nível internacional, uma vez que sabemos que participam neste festival pessoas de todo o mundo, não é? E toda essa divulgação é fundamental. Há públicos já que se deslocam ao Convento de Cristo para assistir a esse festival, mas também poderemos falar de outras atividades relacionadas com música. Temos concertos ao longo do ano que são divulgados pelas associações culturais, mas que não nos trazem apenas o público local, porque são divulgados também no site do Convento de Cristo e temos outros públicos, e é fundamental criar uma programação e também fazer essa programação temporalmente, de forma a que as pessoas já sabem que naquela altura do ano há estas atividades no Convento de Cristo. Mas podemos falar também de ciclos de conferências, por exemplo, da Feira da Laranja, que envolve a comunidade local e que é fundamental, já também está completamente alicerçada em termos locais para essa interação que deve existir sempre entre o monumento e a população local e que também traz outros públicos, não é só a população local. Podemos falar também de outras atividades, nomeadamente com a comunidade intermunicipal, que... O convento recebeu cada um dos concelhos que faz exatamente, parte da CIMT. E é muito interessante também esse tipo de atividade que nós mantemos já há anos e tentamos, sobretudo, acolher também propostas que são feitas, nomeadamente um grupo que quer vir ao Convento de Cristo e quer cantar canto gregoriano na charola. Tentamos também sempre ir ao encontro dos pedidos que são feitos e dessa forma essas pessoas normalmente trazem também o público com elas e divulgamos atempadamente para que essas atividades sejam divulgadas. Mas fundamentalmente é estar aberto também a este tipo de iniciativas que vêm da parte dos cidadãos e que trazem ao Convento de Cristo muitas vezes novos públicos. Muito bem. Professor Luís Mota Figueira, voltamos a encontrar-nos neste ciclo Tomar Turismo. Também bem-vindo, obrigado pela sua presença. O Convento de Cristo é o motor que faz andar Tomar ou é o contrário? Tomar é que é o motor que faz com que o Convento de Cristo possa chegar mais longe?
É uma pergunta interessante, mas complicada. A resposta é que pode ser complicada. Vou tentar sistematizar. Mas antes de mais eu queria agradecer, digamos, esta nossa jornada de trabalho. Quero agradecer à Rádio Hertz, quero agradecer também da pessoa da minha colega Amélia Casanova, à Direção-Geral e à Diretora do Convento, à professora Andréa Galvão, que não pode estar connosco, mas de facto queria endereçar-lhe também esse obrigado, e também ao município, na pessoa da senhora vereadora, também manifestar tudo aquilo que no fundo pode ser feito em relação ao território e que a Câmara Municipal de Tomar, na pessoa da sua Presidenta Noela Freitas, também tem de facto colaborado bastante connosco, e portanto é neste clima, digamos assim, que eu vou tentar responder. E a resposta é muito simples. Nós vivemos um território que efetivamente tem uma espessura histórica que é incontestável. Alguém me dizia no outro dia, bom, nós somos o país dos países mais antigos do mundo. E essa antiguidade, essa experiência deve-nos dar, em termos reflexivos, deve-nos dar, digamos, alento para aquilo que nos traz aqui hoje, que é monumentos, museus, equipamentos culturais. Ora bem, o Convento de Cristo é, mais que sabido em todo o mundo, é património mundial da humanidade. E, portanto, só por esse estatuto já estaríamos a falar de algo que ultrapassa e bastante aquilo que é, digamos, um território mais localizado, quer em termos nacionais, quer em termos até europeus. Portanto, eu diria até que o Convento de Cristo é do mundo e, portanto, é neste sentido que me parece a mim ser interessante falar sobre isto. Mas as coisas movimentam-se pelo esforço das entidades, como é evidente. E nas entidades existem pessoas e essas pessoas, para mim, fazem toda a diferença. E a diferença manifesta-se naquilo que, por exemplo, nós podemos encontrar aqui na região. Eu quero também mandar aqui um grande cumprimento para o Politécnico de Santarém, para a equipa da professora Maria Barbas, que também colabora connosco, e para o SAES de Coimbra, na pessoa da Cláudia Carvalho, que também é outra nossa colega, e no Politécnico, na pessoa do nosso presidente, do professor Eugénio Pina de Almeida, e toda a equipa, porque, no fundo, são estas entidades que, concertando-se com as autarquias, concertando-se com os museus, concertando-se com as entidades que tutelam, digamos, os equipamentos culturais, além de terem a responsabilidade constitucional de o fazerem, naturalmente, mas têm, por outro lado, a perspectiva e os objetivos de, penso eu, quererem todos um território melhor. E um território melhor tem a ver um bocadinho com aquilo que as minhas colegas de mesa disseram há pouquinho, que tem a ver exatamente com esta questão de sentirmos ou não como é que as programações podem ser feitas. Eu neste momento defendo muito, e interessa-me muito perceber a programação e o planeamento de oportunidade. Nós vivemos num tempo que é, digamos, arritmado, ou seja, não temos ritmos certos e temos disrupções, que agora também é outro conceito que está muito na moda, mas ele reflete de algum modo aquilo que muitas vezes é. Eu ainda hoje tive o descaramento de mandar um convite para as pessoas à última da hora, tive o cuidado de dizer é à última da hora, porque estou imerso neste planeamento de oportunidade, ou seja, as nossas agendas, as nossas oportunidades de trabalho são de tal ordem, digamos, dispersas, que efetivamente nós em Tomar, por exemplo, podemos ter, eu tomei aqui nota de umas 10 ou 15 modalidades possíveis de turismo, e portanto isto diz tudo. Nós aqui, até no Convento, somos capazes de encontrar, seguramente, uma vez focando só no turismo, somos capazes de encontrar essas 13 modalidades. Turismo cultural, turismo urbano, turismo gastronómico, turismo patrimonial, turismo científico, enfim, e nunca mais parava. Mas esse potencial só poderá ser potenciado se houver dinâmica. Era aí que eu queria chegar. Exatamente. E ainda bem que me ajuda, porque no fundo a questão que se coloca aqui ou tem a ver com a visão que nós temos do território. E a visão aqui, no século XXI, tem que ser mesmo partilhada. Não há volta a dar-lhe. Hoje não há nenhuma entidade que consiga fazer ou levar a cabo uma determinada ação se não estiver numa rede. Alguém falou em rede, penso que foi... Aliás, as minhas colegas, as duas, falaram em rede, indiretamente. E, portanto, os projetos hoje feitos em rede têm uma outra vantagem. É que, no fundo, permitem que aquela teoria dos 3 E's, da economia, da eficácia, da eficiência, seja testada e que nos permita também ganhar, de algum modo, ferramentas para aquilo que vem aí. Fala-se muito na inteligência artificial, não é? Fala-se muito naquilo que são os algoritmos e a possibilidade que nós temos de robotizar, automatizar, etc. Mas há coisas que para mim, pelo menos nesta fase daquilo que no fundo nos traz aqui, faz muito sentido. É que criar mais cultura turística implica criar mais interação entre as pessoas. E com isso nós estamos a assegurar que todas estas componentes têm uma componente de humanidade tal qual como este espaço já é património da humanidade. E isto a mim interessa muito discutir isto nesta base.
Muito obrigado. Muito não bem. sei se respondi, mas tentei. Filipa Fernandes, aproveitando então aqui este conceito de trabalho em rede, aproveito então para introduzir esta temática que tem a ver essencialmente com a gestão que é feita do Convento de Cristo, que neste caso é uma estrutura afeta à Direção-Geral do Património Cultural. Se calhar muitos tomarenses pensam que será a própria Câmara Municipal que põe e dispõe, passo o termo, do Convento de Cristo, mas não é isso que acontece. Esta gestão estar centralizada em Lisboa é redutora, inibe algum desenvolvimento que Tomar possa ter pela frente, tendo sempre como parceiro o Convento de Cristo ou não? Tudo o que não é nosso, não é? Tem sempre os seus handicaps, não é? Portanto, tem sempre os seus constrangimentos, porque nós não podemos pôr e dispor de uma casa que não nos pertence. Portanto, obviamente que o Convento de Cristo, pertencendo somente à DGPC, tem que privilegiar da boa relação e das parcerias entre as instituições, para que possamos tomar algumas ações dentro do Convento de Cristo. Se a gestão ou não deve ser partilhada, eu sou da opinião que provavelmente tínhamos muito mais a ganhar em ser partilhada, mas assim como o Convento de Cristo, assim como a Mata dos Sete Montes, porque a Mata dos Sete Montes também é pertença do ICNF, assim como, por exemplo, temos o Aqueduto dos Pegões, que é pertença do Tesouro e Finanças, não é? Ou, por exemplo, a Sinagoga, que é do Tesouro e Finanças, mas quem intervém em obras é o município de Tomar. Aqui, no Convento de Cristo, não é o que acontece, mas talvez tínhamos mais a ganhar se pudesse haver uma gestão partilhada, efetiva do espaço, ou pelo menos de envolvência do espaço. No entanto, eu quero realçar as grandes relações que existem entre o Convento de Cristo e o município de Tomar. Porque, como disse muito bem o meu colega, o Dr. Luís Mota, o professor Luís Mota, disse que as instituições são as pessoas. E são. Não são as paredes que mandam e desmandam no património ou nas cidades. Portanto, são as pessoas que compõem as instituições que fazem ou não esta religação entre o património e a cidade, entre os cidadãos e o património. Portanto, neste âmbito, tenho tido o privilégio de ter uma relação muito próxima com a diretora do convento e estamos neste momento a desenhar uma estratégia de marketing em que a pessoa, o turista, o visitante que entra dentro do Convento de Cristo possa receber informação acerca da cidade desde o momento que entra pela porta, desde o momento da entrada até à saída. Como? Através de, obviamente, de flyers, a pessoa que entra no Convento de Cristo ter acesso logo a um roteiro turístico da cidade, como à saída ter outras ofertas de outras programações culturais que possam acontecer dentro da cidade, e também à entrada estamos a desenhar para a entrada uma informação do que há mais a visitar na cidade, portanto, outros monumentos a visitar e os eventos anuais que acontecem no Concelho de Tomar. São pequenos passos, mas creio que são grandes passos para o futuro. E mostra aqui a proximidade entre o convento e a cidade. Assim como estamos a desenhar e a planear a abertura da porta que dá acesso da Mata dos Sete Montes ao Convento de Cristo. Portanto, neste momento, essa porta encontra-se fechada há vários anos e estamos numa gestão partilhada, que é assim que deve ser, obviamente, porque nós não somos nada sozinhos, portanto, numa gestão partilhada, vamos abrir, efetivamente, em 2019, a porta que dá acesso. Já é uma certeza. Portanto, é uma certeza que ela vai estar aberta, portanto, só estamos aqui a gerir como é que ela vai ser planeada, mas isto já é uma certeza que vai estar aberta, já estão todos os procedimentos a andar, e isso é que é importante, porque se ela existe, tem um sentido, não é? Portanto, se aquela porta está ali, não é mero acaso. E há muito turista que entra pela Mata dos Sete Montes à procura do acesso ao convento. Portanto, se isso acontece, nós só temos que garantir
que os acessos sejam feitos. Mas lá feitos. está, esse é um processo que equivale por dizer ter negociações com o ICNF e com a DGPC, é isso? Pronto, exatamente. Como o espaço não são nossos, aqui insere-se várias instituições. Portanto, há uma gestão, há um protocolo, estamos a criar um protocolo de gestão partilhada para o ICNF, que é a Mata de Sete Montes, e temos uma boa relação, não existe nenhum processo de gestão partilhada para o Convento de Cristo, mas as relações são tão próximas e são tão estreitas que nos permite que isto aconteça, e é assim que tem que ser, porque os monumentos não são de quem os está a gerir, os monumentos são da população, são dos cidadãos, e é para eles que eles têm que estar vivos, ativos, e é esse o nosso dever enquanto autarca ou enquanto gestor de um monumento ou quando gestor do museu, é garantir a acessibilidade a todos, quanto o queiram visitar, e que possa lhes garantir a qualidade, não só no acesso, mas na sua visita também. Amélia Casanova, permita-me insistir neste tema só para ver se todos conseguimos entender até que ponto haverá ou não aqui alguma burocracia. Por exemplo, o Convento de Cristo, e já aqui sublinhou na sua primeira intervenção, tem essa dinâmica que pretende envolver com associações locais, com a Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, com a Câmara de Tomar, qualquer parceria que seja feita, haverá sempre essa necessidade, e o Convento de Cristo tem uma direção local, há sempre essa necessidade da direção local, lá está, pedir o consentimento à DGPC, tudo isto torna o processo mais burocrático ou não? Não creio que seja realmente a burocracia, mas nós somos um monumento, património da humanidade, com uma tutela. A tutela é a DGPC. E por isso é evidente que as decisões não podem ser só tomadas por um diretor, têm de ser tomadas pela Direção-Geral do Património Cultural, e são tomadas em conjunto pela senhora diretora e pela Direção-Geral do Património Cultural. Quanto àquilo que se estava a falar das parcerias, o Convento de Cristo é aberto a imensas parcerias, nomeadamente como comunidade científica, já falámos da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, e todas as parcerias visam sempre, e evidentemente com a Câmara Municipal de Tomar, creio que é uma parceria privilegiada, e é dessa forma que tem de ser, porque o monumento integra a cidade, não é? A cidade nasceu aqui, mas do ponto de vista das parcerias é fundamental que a Câmara Municipal veja no Convento de Cristo, assim como o Convento de Cristo também vê na Câmara Municipal, um dos seus parceiros privilegiados. É necessário tomar decisões em relação a vários assuntos, mas nós também temos uma tutela. Todas as questões que foram aqui colocadas pela vereadora Filipa Fernandes, eu creio que também é de referir a questão da abertura da mata, dos Sete Montes, da porta, que já esteve aberta. Já se estabeleceu uma parceria com a Câmara Municipal há uns anos, e essa porta já esteve aberta, inclusivamente fazia-se a visita e fez-se a visita partindo do Convento de Cristo para ir buscar as pessoas à cidade, e quem fez essa iniciativa foi de uma diretora do Convento de Cristo, e foi muito interessante porque fez-se essa visita, foi simbólico, abriu-se o portão e fez-se uma visita indo buscar as pessoas à cidade.
E acho que essa ligação é importante. Efetivamente acontece de sermos abordados às vezes por pessoas que fazem o percurso da mata e chegam ali ao portão e está fechado, e acho que é fundamental que haja a abertura deste acesso ao Convento de Cristo. E acho que também em questão, relacionado com a questão da gestão de património, é fundamental ter também a noção que nós temos uma dimensão que é a dimensão da Europa e do mundo, não é? E a gestão do monumento que tem a dimensão de património construído de quase 3,7 hectares, a gestão também daquilo que é o conjunto monumental classificado pela Unesco, porque a Unesco em 2006 classifica o Convento de Cristo como conjunto monumental, que é, portanto, havia um núcleo que foi classificado pela Unesco em 1983 e que é classificado por uma série de critérios, mas que se fundamenta ao edifício que é o Convento de Cristo. E em 2006 há uma proposta da Unesco que classifica o conjunto o conjunto patrimonial que é o Convento de Cristo e que é constituído pela Capela de Nossa Senhora da Conceição, pela Mata dos Sete Montes, pelo Aqueduto dos Pegões, e é fundamental ter essa noção, que nós somos um conjunto, património da humanidade, e que a gestão é uma gestão feita sempre com parcerias, com abertura a nível local, que os cidadãos devem participar, e nós temos de ter a noção que o património tem de ser um património inclusivo, porque a democracia portuguesa, o conceito de democracia em relação ao património cultural é que seja um património inclusivo. Cada vez mais temos de ter essa noção. Essa noção está consignada por leis comunitárias, pela Lei de Bases do Património Cultural português, e também é fundamental termos a noção que os cidadãos devem participar, devem ter uma empatia com o monumento, e não é apenas fazer uma visita, mas nós também, e é isso que fazemos aqui constantemente, as visitas abrangem desde as crianças, as famílias, as escolas, tanto... Era a minha seguinte pergunta: há aqui alguma parceria com os agrupamentos escolares do Conselho para que as próprias crianças, os jovens tomarenses, fiquem a saber o que é o Convento de Cristo? Sim, há parcerias, há protocolos e parcerias estabelecidas. Mas essas parcerias têm efetivamente resultado em visitas? Têm resultado em visitas. Por exemplo, a Máquina do Tempo mantém-se com visitas feitas pelo Serviço Educativo do Convento de Cristo. Temos a referir também que há atividades para as famílias ao fim de semana e outras atividades ao longo do ano. Acolhemos escolas do país inteiro, a nível local é evidente também, e eu acho que é fundamental que os professores vejam no Convento de Cristo o local adequado para ensinarem
a história do nosso país, porque a nossa classificação vem desde o nosso castelo, portanto, desde um castelo da Reconquista Cristã, e o local adequado é vir mostrar a arte portuguesa, vir com os alunos, os próprios professores aqui em Tomar. Eu acho que é fundamental também disporem de algum tempo para acompanharem os seus alunos e ensinar-lhes aqui a olhar para a arte. A educação pela arte é fundamental e acho que são contributos para a inclusão, para o património inclusivo e para uma democracia que leve os cidadãos a defenderem o património, na salvaguarda do património. É fundamental envolver os cidadãos. Muito bem, eu passava para Luís Mota Figueira, também aqui aproveitando estas deixas. Tomar tem efetivamente tirado partido deste conjunto de monumentos, museus. No seu entender, há aqui mesmo essa rede que possibilita a quem chegue de fora, que vá ao convento, vá ao aqueduto, vá ao Museu dos Fósforos, sinagoga, há aqui mesmo este funcionamento em pleno, ou ainda falta fazer muita coisa? Nada é perfeito. Mas, de facto, nós temos... Eu tinha tomado aqui uma nota de uma cartografia de atrativos turístico-culturais aqui na região. E se nós começarmos a olhar bem para esta questão dos monumentos, dos museus e dos restantes equipamentos culturais, nós temos aqui alguns problemas que se calhar a montante convém falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é, não temos uma visão integrada, de facto. Tentamos, mas não temos. Não temos. Porque a dispersão de tutelas é inibidora, digamos, desse processo de inovação. E a dispersão das tutelas, não estou aqui à procura de culpados, mas de facto já é histórica, também já tem uma certa espessura. E era importante, se calhar, fazer então uma ruptura sobre o modelo que nos tem trazido até aqui e qual é o novo modelo que nós queremos para a gestão destes espaços. Por exemplo, produção de conteúdos, permite ter educação patrimonial. Por exemplo, comercialização de produtos, assumir que se comercializam produtos, assumir que o turismo é um negócio, sem qualquer tipo de fuga à questão das palavras e da objetividade das palavras, porque a rentabilização dos investimentos tem que ser feita. E mais, a salvaguarda do património tem a ver um bocadinho também com aquilo que é a máxima eficiência do aparelho, chamemos-lhe de Estado, com os seus órgãos desconcentrados, a tentarem criar aquilo que no fundo é uma obrigação constitucional. É qualquer cidadão tem direito constitucional à fruição do património. A Amélia, de facto, e ficou muito bem, a Lei de Bases do Património Cultural diz que qualquer cidadão português tem direito a fruir do património. Eu há muitos anos que defendo que os técnicos, nós devíamos ter técnicos residentes nestes espaços. Alguém que à noite pudesse dormir aqui mesmo, porque não? Residências técnicas. Não tinha problema nenhum, ando há 30 anos a falar sobre isto. Eu acho que um dia destes isso vai acontecer, terá que acontecer, por uma razão muito simples. E o que é que isso vai mudar? Isso mudaria muita coisa. Se eu tivesse, por exemplo, um técnico especializado, estou a imaginar, em cantaria, ou especializado em vitrais, ou especializado numa outra área, que fizesse aqui uma residência de 6 meses, 1 ano, muito provavelmente esse técnico podia fazer aqui um estágio que não fosse do género que nós temos hoje, que é muita escola tradicionalista, que é, vai-se fazer o estágio, tem um orientador, etc. A pessoa teria que sentir, de algum modo, que ali era um pouquinho também a sua casa, digamos assim. Há aqui um aspecto emocional do património que é raramente colocado. Raramente colocado. Eu estou à vontade, quer a Amélia, quer a Filipa, são mulheres, e as mulheres, sem desprimir para os homens, claro, mas têm uma percepção da estética destas coisas. Eu fui criado com 4 irmãs e, portanto, sei do que é que falo. Têm, digamos, uma maior percepção da questão emocional, não é? E eu parece-me que nós podíamos ter nestes espaços, não estou a falar concretamente do convento, vou falar em abstrato, mas podíamos ter estes espaços como incubadores de verdadeiro empreendedorismo. Eu peço desculpa, mas fala-se imenso de empreendedorismo. Eu não estou a pôr em causa que se tenha que falar de empreendedorismo, mas dá-me a ideia que os resultados às vezes são poucos nesse ponto de vista. Precisamos efetivamente de fazer, digamos, um refresh a esta questão da gestão do património, sem quaisquer pruridos na discussão. O problema todo é que nós temos muito medo em Portugal de discutir estas coisas, porque depois começamos logo a criar grupos de um lado, grupos do outro, e geralmente cria-se uma guerra até muitas vezes, eu diria, conceptual, que não ajuda nada. Mas era importante perceber
que estes espaços são muito importantes para a ligação, por exemplo, a Festa da Laranja, a ligação entre o conhecimento tácito, o conhecimento do povo e o conhecimento erudito daquelas pessoas que são investigadores e que falam e criam conteúdos, etc. Mas o povo também cria conteúdos. Eu, por exemplo, acho que o folclore em Portugal tem sido o parente pobre da cultura em Portugal. E não tem que ser assim, porque se nós formos capazes de dar empoderamento a este tipo de manifestações populares, muito provavelmente aquilo que muitas vezes nós pensamos é que as pessoas não sabem no convento, quem é que manda no convento, se é a Câmara, se é a DGPC, as pessoas passam a saber quem é que manda no convento. O que falta aqui, penso eu, é cultura turística e cultura, digamos, do ponto de vista das pessoas saberem quem é quem. E o saber quem é quem implica também uma exposição de quem é. Ou seja, raramente nós vemos os grandes órgãos concentrados darem-se, digamos, ao prazer, seria um prazer, de virem conversar aos territórios com as pessoas. Eu digo isto porque, passo aqui um à parte, sou diretor de um pequeno museu, que é um museu comunitário, e realmente nós fazemos muito serviço público. E somos uma entidade de direito privado. Fazemos-lo porque achamos que o devemos fazer. Eu acho que tem que haver um novo modelo, digamos, de gestão do património. E aqui não há património nem de primeira categoria, nem de segunda categoria. A história de um país faz-se com tudo. O que é bom, o que é mau, o que é menos mau, o que é muito bom, mas de facto é esse todo, é a visão desse todo que me parece a mim, que às vezes os políticos têm alguma dificuldade, porque nós, os técnicos, trabalhamos com muita dificuldade. É preciso ver que, por exemplo, a própria DGPC, eu estou à vontade para falar sobre isto, eu conheço pessoas que trabalham em situações precaríssimas, não são precárias, são precaríssimas, de falta de material, de excesso de horas extraordinárias, depois têm que fazer tudo, fazem 3 ou 4 ofícios quando de facto só foram contratados para fazer um, e portanto este modelo é um modelo que está saturado, está, para mim, está, digamos, já na sua fase terminal, e seria bom que aparecesse um novo modelo de gestão mais partilhado, mais participado. As autarquias, temos 308 autarquias, as autarquias têm feito um papel fundamental nesta matéria, porque não as autarquias terem mais poder, vamos falar da palavra sem medo, mais poder para poderem intervir. É aqui no caso do convento? Não, eu não quero falar do caso do convento, porque isso pode se transformar num equívoco que eu não quero. Mas eu falo em sentido abstrato, em sentido genérico. Nós vemos muitos sítios que se não tivessem turismo, aquele património caía, pura e simplesmente. Temos muitos sítios onde há um excesso de turismo porque há uma falha na distribuição do turismo em Portugal. E essa falha começa no modelo de gestão, mais uma vez, do património, não é? Quando as pessoas vêm a tomar, se porventura tudo isto que está a ser feito em esforço de dar, digamos, mais possibilidades das pessoas verem o todo, as pessoas precisam de dinheiro para fazer isso, aí é que está o grande problema. E, portanto, se há dinheiro e há milhões para os bancos privados que estouraram e que nós temos que pagar todos enquanto contribuintes, eu digo isto com toda a vontade, porque, de facto, acho que temos que olhar para as coisas com esta seriedade. Eu não percebo como é que na cultura temos que andar a mendigar investimentos e financiamentos. Fica mal este país, precisamos de mendigar fundos para a cultura. Devia ser ao contrário, porque se fosse ao contrário isto corria melhor, não tenho dúvida nenhuma. Não esqueçamos que há uma linha de economia da cultura. O professor Augusto Mateus e associados fez um estudo que a maior parte dos nossos gestores conhecem, que é sobre a questão da economia da cultura em Portugal. E ele demonstra, como diria o outro, por A mais B, que efetivamente a produção de economia feita através da cultura já é enorme. Basta ver os 300 e tal mil que vêm ao Convento de Cristo. Já agora, para onde é que vai esse dinheiro? É uma boa pergunta, não é? E para onde é que vai esse dinheiro? E para onde é que vai esse dinheiro? É uma pergunta que fica no ar para a nossa assistência e para a nossa audiência. Permita-me também aqui enquadrar e chamar à conversa o Instituto Politécnico de Tomar, dirige o Laboratório de Turismo. Nesta relação monumentos-Conselho de Tomar, qual é que tem sido o papel do IPT? E qual é que pretende que seja o papel do IPT? O papel do IPT, na minha perspectiva, é este: criar conhecimento, disseminá-lo o mais rapidamente possível. Nós é que somos obrigados a criar conteúdos, não são as câmaras, nem são os museus, embora se o fizerem, muito bem. Agora, nós temos uma missão que é formar pessoas. Para formar as pessoas temos que fazer investigação, para fazer investigação temos que estar de acordo com aquilo que são as necessidades, identificados os problemas, e depois de fazermos essa investigação, não vamos ficar com elas para termos os nossos eldorados de pontos de avaliação. Temos é que disseminá-la rapidamente e já agora, informação que seja necessária, não aquela que é redundante. Porque o grande problema que nós também temos em Portugal neste momento é que estamos a criar, digamos, um sistema, uma métrica, chamemos-lhe assim, de produção científica. Muitas vezes há artigos que ninguém pediu, ninguém sabe para que é que servem, às vezes ninguém lê, mas eles estão aí publicados.
Ora, é este modelo até de gestão da ciência que tem que mudar. A FCT está a fazer um esforço enorme, que eu considero que é um esforço positivo, para ver se nós conseguimos provar. Repare, nós temos este projeto MoveTour, mas este projeto MoveTour é criado, digamos, de um ponto de vista de criarmos mais cultura turística para os territórios. Eu estou aqui a dar a cara por um projeto que inclui muita gente, inclui o laboratório, comigo e com o João Pinto Coelho como principais pessoas deste laboratório, com uma equipa científica, com a Marta que está aqui connosco também, que é bolseira, com o Pedro, com o João que também já esteve connosco, com muitos colegas, não vou aqui dizer o nome de todos, não me esqueço-me de algum e sou mal educado pelo esquecimento, mas eu queria chamar a atenção que efetivamente o esforço do IPT é um esforço não só a nível do turismo, é um esforço a nível dos variados departamentos. Ainda ontem tivemos uma ação muito interessante também com aquilo que é a tendência. Nós, quando começamos a discutir o 4.0 em turismo em Tomar, no Politécnico, fomos tidos como tontinhos. Neste momento já se está a discutir o 5.0 e, portanto, as mudanças são de tal ordem grandes que aquele planeamento de oportunidade que eu há pouco referenciava tem que estar na cabeça de todos os nossos parceiros, porque a realidade muda muito mais depressa do que nós imaginamos ou pensamos. E, portanto, o IPT aqui tem um papel fundamental em todos os domínios, aliás, nas 3 escolas, não apenas na Escola de Gestão, mas na Escola de Tecnologia de Tomar e na Escola de Tecnologia de Abrantes. Nós, por exemplo, formamos pessoas na comunicação social, na fotografia, no restauro, nas químicas, nas físicas, nas engenharias, e, portanto, temos, digamos, um leque de oferta para o território, mas o território tem que sentir também que nós somos capazes de identificar problemas em parceria e tentar resolvê-los. E, portanto, a nossa missão é essa. No caso concreto do LTour, é tentar criar valor, disseminá-lo o mais rapidamente possível para que ele seja útil. Porque se eu faço um artigo e ele está ali a dormir durante 6 meses numa plataforma digital e ninguém percebe porque é que ele serve, ou ninguém lhe toca porque ele não é... Nós agora editamos aquele livrinho, como é que se chama, João, que eu esqueço? Ai, meu Deus, ajudem-me lá. Apresentação, Interpretação e Património. É um livrinho de bolsa, etc. Aquilo é mesmo para os técnicos trazerem no bolso e tal. Aquilo é utilíssimo. Podem criticá-lo à vontade, eu estou cá para dar a cara. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é útil, porque tem por trás, aí 20 anos de observação. À vontade. E, portanto, é este tipo de investigação que eu gosto de fazer. Eu, como já estou em final de carreira, posso dizer os disparates que eu quiser, mas estou a dizer isto com toda a convicção. Eu acho que os nossos jovens mestrandos, os mestres que saem do nosso IPT e dos outros politécnicos, naturalmente, mas eu falo do nosso, são pessoas muito capazes. Agora, deem-lhe oportunidades. Porque o problema que se cria aqui é que eu tenho muita gente que já fez mestrado, já fez licenciatura, altamente capacitados, que muitas vezes estão a ganhar o mínimo nacional. Isso não é possível. Quando eu falo novo modelo de gestão, é para que nós saibamos fazer isto. E o laboratório está preocupado com essas coisas todas, porque o mercado de emprego também me preocupa perceber como é que os nossos licenciados e os nossos mestres vão ser. Eu peço desculpa se já ocupei muito tempo. Muito bem. O professor Luís Mota Figueira deixou aqui uma questão em aberto, que tem a ver efetivamente com a receita que é aqui produzida no Convento de Cristo, e aqui o nosso propósito é informar as pessoas. Como é óbvio, esta receita é canalizada para o Estado, que não a Câmara Municipal, que também faz parte do Estado. Eu estou com esta conversa pelo seguinte, vereadora Filipa Fernandes. Na última edição de Tomar Turismo, tivemos como convidada Catarina Vargas, da Tuclovers, que sublinhou o facto de, por exemplo, no Museu dos Fósforos, não haver sequer €1 de entrada. E eu aqui pergunto como é que é possível que Tomar possa capitalizar os visitantes aos monumentos, que não o Convento de Cristo, mas aos monumentos dos quais tem essa gestão, se não há entradas pagas, como há noutros pontos do país? Totalmente a favor das entradas pagas, porque gerir dinheiro faz com que possamos dar melhores condições ao monumento e ao espaço. Acontece que também não é viável cobrar, nem que seja €1, quando essas condições não estão assumidas na sua íntegra. Não tem um serviço educativo. Portanto, há pouco tempo o Museu dos Fósforos nem sequer casa de banho tinha. Como é que nós vamos cobrar €1 para a entrada, um espaço que nem casa de banho, de acesso à casa de banho se dá? É viável? A mim parece-me que não. Neste momento já criámos a condição, abrimos portas para que os visitantes possam ter acesso à casa de banho, mas poderemos considerar a coleção de fósforos ali exposta um museu? O que é que se entende por um museu? Eu acho que quando há o pagamento efetivo, seja de €1, seja de 2, seja de 3, seja 3, há certas condições que se tem que garantir ao visitante, seja ele surdo, seja ele de cadeira de rodas,
seja ele uma criança, seja um idoso, seja que visitante for, essas condições têm que estar garantidas e o museu tem que estar devidamente explicado e com a possibilidade de visita guiada ou de audioguia. Essas condições dizem apenas respeito ao Museu dos Fósforos ou a outros? Por exemplo, o NAC, neste momento, o NAC tem condições, no meu ponto de vista, atenção que isto é o meu ponto de vista, o NAC tem condições para assumir este pagamento, pronto, esta receita. Porquê? Porque tem efetivamente elevador, que garante o acesso a todos os pisos, tem esses sistemas de audioguia para as pessoas poderem ver, ou seja, tem uns certos trâmites, requisitos que eu acho que são obrigatórios para que nós possamos pedir uma entrada. Ainda nunca se avançou com isso porque é um monumento no meio de vários que nós temos ao serviço da população, não é? Mas é uma questão a levantar, é a ponderar, certamente, o NAC poder, devidamente visitado e orientado e guiado, ser de entradas pagas. Muito bem. E o tempo passa efetivamente a correr e como temos por norma fazer na reta final do Tomar Turismo, eu agora não vou condicioná-los com qualquer questão, vou começar pela nossa anfitriã, algo que tenha ficado por dizer, algo que queira acrescentar. O que fica por acrescentar é realmente que a cultura do ponto de vista económico é fundamental do ponto de vista económico e, em termos económicos, significa desenvolvimento social e também gera emprego, ou deve gerar emprego. Também o facto de salvaguardar património, não estou apenas a falar sobre o Convento de Cristo, mas sobre o território, e salvaguardarmos património é fundamental que se faça em termos territoriais, significa também empregos, significa desenvolvimento social. Por isso a cultura gera efetivamente aspectos económicos que devem ser desenvolvidos e captar, desde a captação de novos públicos, estabelecimento de novas parcerias público-privadas, o desenvolvimento que tem sido uma tónica também feita, posta em prática no Convento de Cristo, das parcerias científicas, que é o caso do IPT, que tem no Convento de Cristo um laboratório de pedra, que tem sido fundamental na salvaguarda do património do Convento de Cristo. Acolhemos estagiários e há realmente um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, creio ser fundamental em termos de parceria também privilegiada com o IPT. Em relação à Câmara Municipal, e se calhar isso ficou por dizer, eu gostaria de dizer que foi fundamental a parceria que foi estabelecida entre a DGPC e a Câmara Municipal de Tomar para a envolvente do Convento de Cristo, e que creio que a envolvente está muito bonita, que o monumento ganhou com essas obras e acho que era fundamental dizer isso hoje e aqui. Muito bem. Professor Luís Mota Figueira. É muito rápido. Património e turismo podem ligar-se muito bem. Precisam é de cultura. É tão simples quanto isto. Vereadora Filipa Fernandes, mesmo para terminar. Para terminar, quero somente dizer que o município preocupa-se muito com este trabalho de rede e, por isso, focado neste trabalho de rede, eu não queria terminar sem antes destacar aqui um espaço
que estamos neste momento a abrir exatamente estas parcerias, que é o CEFT, é o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. Neste momento é uma parceria com o IPT, entre o município de Tomar e o IPT, para preservar o espólio, exatamente o espólio do Silva Magalhães, um grande acervo que nós temos municipal de fotografia, e são estas ligações e este trabalho na Casa dos Cubos, exatamente, na Casa dos Cubos, estará aberto brevemente, acesso a todas as pessoas, e é este trabalho que para nós faz sentido. Nós caminhamos no mesmo caminho, que é para desenvolver o nosso território, a nossa cidade, e não faz sentido estar de costas voltadas. O que faz sentido é trabalharmos em rede, em parceria, e esta ligação, tanto com o Convento de Cristo como com o IPT, têm sido fulcrais para o desenvolvimento local. O IPT também estamos na linha de programar o CCLT, e o IPT tem sido aqui um parceiro, neste caso, com orientações do professor Luís Mota, que é o Centro Cultural da Levada de Tomar, tem sido um parceiro estimável e incontornável. Muito bem, muito obrigado então pela vossa presença, até uma próxima oportunidade, e assim finalizamos a 5ª edição de Tomar Turismo. Voltamos no dia 8 de novembro, então sim, para a 6ª edição, e com o tema Produtos Emergentes. Nota de rodapé para os convidados: Mónica Cardoso Vieira, gerente da Red Fênix, também Filipe Pires, presidente da Associação Tomar Honoris, e ainda Eduardo Correia, sócio do Segredo do Vigário. Fica então feita a apresentação daquela que será a próxima edição do Tomar Turismo. Despeço-me em nome de toda a equipa e agradeço, como é óbvio, aos nossos convidados, também ao Convento de Cristo, por nos ter recebido. Até uma próxima oportunidade.